Bora agora fazer contato com o Rio de Janeiro. O Cristiano Pinho já está com a gente para falar de alguns assuntos do Rio, entre eles uma operação contra fraudes na aquisição de equipamentos de proteção contra a Covid-19. Operação onde, hein, Pinho? Bom dia para você. Oi, Sheila, bom dia para você também, bom dia a todos. Operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil em Itatiaia, que fica aqui no sul do estado, prendendo o secretário municipal de saúde da cidade, o Marcos Vinícius Rebelo Gomes. São cumpridos 5 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão, segundo os investigadores, contra pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que fraudou a aquisição de equipamentos de proteção individual, como você disse. Um contrato de pelo menos 3 milhões de reais foi firmado pela Prefeitura de Itatiaia para a aquisição desses EPIs, só que a verdade é que eles nunca seriam entregues. 2 empresas estariam envolvidas nesse esquema, as 2 sem sede e sem funcionários, ou seja, companhias de fachada que fingiam concorrer para poder prestar o serviço para a Prefeitura, mas na verdade já era um jogo de cartas marcadas e já estava ali definido antes mesmo da suposta disputa entre essas empresas quem ia sair vencendo ali a licitação para poder fornecer esses equipamentos de proteção individual. Os policiais civis apreenderam malotes na casa do secretário, relógios de luxo também, algumas joias, e ele está sendo levado agora para a delegacia para poder prestar esclarecimento. Segundo os investigadores, a nomeação do próprio secretário só aconteceu depois dessa empresa fechar esse contrato com a prefeitura, o não cumprimento do acordo, mesmo com o pagamento da entrega desses equipamentos de proteção individual, já era algo sabido pelo secretário, que teria participado dessa articulação enquanto sequer era nomeado para a pasta da saúde, e depois que o contrato foi fechado, aí sim ele foi nomeado para a secretaria para poder monitorar de perto esse esquema criminoso que estava acontecendo dentro da pasta. Ô Pinho, tem alguma novidade a respeito? Bom, é claro que nessa operação nossa equipe vai continuar acompanhando e a gente traz os detalhes a qualquer momento aqui. Tem novidades nas investigações, no caso da morte da menina Kathleen no Rio de Janeiro e também do caso Henri Borel? Isso, Sheila. A Kathleen Vitória, a novidade é que a sogra da mãe dela, a Rosângela Nunes, foi presa preventivamente. Decisão da juíza Priscila de Quiodo, que considerou que a sogra da mãe da Kathleen também era uma agente garantidora, porque morava na mesma casa em que a menina era criada pela mãe e pela madrasta. Ela, enquanto agente garantidora, também poderia ter feito algo para impedir as agressões e torturas que duraram 3 dias e depois de quase uma semana aí de internação levaram à morte da menina de 6 anos em Porto Real, que fica no sul do estado. A Rosângela, portanto, também vai responder por esse crime. Anteriormente, a Polícia Civil a indiciou por omissão de socorro, mas agora o Ministério Público do Rio apresentou denúncia contra a Rosângela e também contra a mãe da Kathleen, a Gilmara, e a madrasta dela, que é a Brena Luane, por homicídio triplamente qualificado, por emprego de tortura, sem dar chance de defesa à vítima e por motivo fútil, já que as agressões se acentuaram no 3º dia porque a menina abriu uma caixa de leite sem ter autorização da mãe e da madrasta e deixou um copo de leite cair no chão. Elas vão responder ainda por tortura, já que no corpo da Kathleen foram encontradas marcas de cigarro. Ela chegou a ser jogada de um barranco de 7 metros de altura, uma história horrível. Então agora as 3 respondem por homicídio triplamente qualificado e por tortura, denúncia já aceita pela Justiça, e as 3 estão presas preventivamente. Sobre o caso Henri, o Ministério Público ainda aguarda o envio do inquérito pela Polícia Civil, também para poder apresentar denúncia. Como o MP está acompanhando de perto a investigação sobre a morte do menino de 4 anos, não deve ter nenhuma lacuna temporal muito grande para a apresentação da denúncia. O Ministério Público deve seguir a mesma linha da Polícia Civil, que até aqui se mantém no indiciamento por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e sem dar chance de defesa à vítima, tanto do padrasto do menino, o vereador Jairinho, quanto da mãe, a Monique Medeiros. Sobre a Monique, ontem a gente teve acesso a algumas mensagens recuperadas pela Polícia Civil, mostrando que após a morte do Henri, ela teve mais de 350 diálogos com familiares em conversas pelo WhatsApp, mostrando-se arrependida, dizendo que estava se sentindo culpada, e o pai dela, em uma dessas conversas, amenizou a situação, disse que todo mundo erra e que Deus não deixaria isso acontecer se não fosse já um projeto dele.
se não fosse o destino. Mais uma informação que a Polícia Civil tem acesso, mas que não deve mudar tanta coisa assim no inquérito, que vai ser finalizado assim que ficarem prontos os laudos de perícias nos 2 celulares do Jairinho. Esse exame acabou atrasando um pouco, mas a polícia espera concluir até o fim da semana. Pinho, tem mais um tema que, é claro que ele é mais importante, mais caro aos ouvintes do Rio de Janeiro, mas vale a pena a gente citar em rede, que é todo esse imbróglio, né, a polêmica envolvendo a privatização ou não da SEDAI. Tem decisão da Justiça que suspendeu, agora tem a retomada. Como é que está essa situação? O que vai acontecer na sexta-feira, amanhã, Pinho? É muito confuso, Carla. Amanhã está previsto o leilão da companhia, que vai ser agora... Os serviços vão ser agora administrados por concessionárias. A SEDAI ela vai ser dividida em 4 blocos para atender bairros aqui do Rio de Janeiro e mais de 30 municípios do estado, privatizando o serviço de abastecimento de água e também de coleta de esgoto. A previsão é de uma injeção de 10 bilhões de reais, o que seria suficiente, por exemplo, para abater toda a dívida do estado do Rio de Janeiro com a União. E o leilão da SEDAI foi justamente a contrapartida principal para que o Rio aderisse ao regime de recuperação fiscal. O que acontece é que a gente não sabe ainda se esse leilão, aliás, vai realmente acontecer amanhã na Bolsa de Valores em São Paulo. Porque, como você disse, teve polêmica na Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio chegou a suspender o leilão, aí o STF foi lá e mandou acontecer. Aí o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu e o STF veio lá novamente e mandou acontecer. Só que hoje, na Assembleia Legislativa do Rio, os deputados votam um projeto de lei do presidente da Casa, o deputado André Ceciliano, para suspender esse leilão até que o Rio de Janeiro assine efetivamente a sua entrada no novo regime de recuperação fiscal, que estaria assegurada, mas ainda não foi formalizada. Nosso repórter Gustavo Sleman fez uma apuração, conversou com vários deputados e conseguiu confirmar que há sim chance desse projeto ser aprovado hoje e que amanhã não tenha leilão nenhum da SEDAI, pelo menos não nessa sexta-feira. Só que em um segundo tudo pode mudar, até porque o governador em exercício, Cláudio Castro, ele tem maioria na casa. A gente até separou um trechinho bem interessante da sessão de ontem, que mostra uma discussão entre o presidente da casa, André Ceciliano, e o líder do governo, o deputado Márcio Pacheco. O Ceciliano acusa o governador de estar ameaçando parlamentares que votarem a favor da suspensão do leilão, e o Márcio Pacheco sai em defesa do Castro. Vamos ouvir. Vossa Excelência está dizendo que eu estou mentindo, que ele não ameaçou parlamentar, não? Presidente, o senhor... Vossa Excelência está dizendo que ele não ameaçou parlamentar? Dizendo, senhor presidente, que o governador Cláudio Castro não ameaça parlamentar. Eu renuncio o meu mandato aqui e eu quero que Vossa Excelência renuncie o seu, se ele não ameaçou. Pegando fogo na Alerj. Realmente, os ânimos acirrados. O governador em exercício, em contato com a nossa reportagem, negou que tenha ameaçado qualquer parlamentar. O fato é que há uma articulação, o governador está ligando para vários deputados pedindo que eles votem contra a suspensão do leilão, e até o senador Flávio Bolsonaro entrou na jogada, chegou a publicar um vídeo na internet pedindo que a população cobre que os deputados dela, os deputados que foram eleitos, não votem contra a realização, votem a favor da realização do leilão, contra a suspensão do leilão da SEDAI. Que rolo, tá doido. Na periferia de São Paulo, Pinho, isso seria definido como um rolo do caramba. O pessoal fala. É a treta. É um rolo do caramba. Pinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho, até mais. Para vocês também.